Então esse é o treinamento sobre a adversidade e ele é recomendado para os 4 perfis. Por quê? Porque todo mundo passa por algum tipo de adversidade. A questão é como você lida com ela. Mas independentemente disso, que é justamente o perfil, o relatório de perfil que você tem em mãos, que mostra como você lida com as questões da vida e inclusive as adversidades, é importante que você saiba o que é a adversidade e porque tem pessoas que simplesmente nunca desistem, outras desistem muito rapidamente, né? E esse treinamento ele é baseado nos livros do Paul Stoltz, né? Desafios e Oportunidades e Adversidade, né? Que vocês verão aí ao longo dos próximos 4 módulos. Então, o que é uma adversidade? Bom, o dicionário ele categoriza ou define uma adversidade como uma catástrofe, mas pode ser só um imprevisto, alguma coisa menor. A pesquisa do livro, ela fala muito mais sobre as adversidades menores da vida. Por quê? Porque elas têm um volume absurdo no nosso dia a dia. Então é disso que o livro vai falar. E é chato, você gostando ou não, você tem esse tipo de coisa. É como bater o dedinho do pé na porta, isso acaba com o seu dia, então, naquele momento, e depois você continua. Você tem diversos tipos de adversidade, você está no meio do caminho para o trabalho e chover, e você não levou o bendito do guarda-chuva ou a sombrinha. Não, é um saco isso, principalmente quando você está indo para algum lugar. Quando você está voltando para casa, você pode chegar molhado, né? Mas quando você está indo para algum lugar, aquilo realmente é um problema, chega de sapato molhado, é muito chato. Isso é uma adversidade, isso pode te distanciar do seu objetivo, esse é o ponto principal. Porque a adversidade nós temos o tempo todo, um pneu furado, um metrô que entrou em greve. A nossa vida é gerenciar adversidades e lidar com elas de uma forma mais fácil. Esse é o principal objetivo. Então, só para fechar, então, né, a definição popular de adversidade é um imprevisto, um aborrecimento, uma contrariedade ou um impedimento. E cada perfil tem um jeito de transpor essa adversidade. Existem adversidades maiores, como a perda de um ente querido, o roubo de um carro, né, se você não tem seguro, ou se você tem seguro. Então, a adversidade, ela gera uma série de problemas muitas vezes. Às vezes são problemas menores, mas algum problema ela tende a gerar. Adversidades mais complexas geram problemas maiores que você deve gerenciar depois. Tem ações de contenção, aí é gestão de risco mesmo, né? Ter um carro e não ter seguro. Qual a relação que você faz? Eu vou ser sincero, eu comecei a pagar seguro depois que meus carros começaram a custar mais de 10, 15 mil reais. Por quê? Porque eu tinha 10, 15 mil reais no banco. Então, se alguém me roubasse o carro, eu ia lá e comprava outro. Hoje eu tenho carros mais caros, então eu não quero passar por isso. Sem falar que em grandes regiões metropolitanas, a chance de você estar errado e bater em alguém também tem a questão do seguro contra terceiros. Essa análise chama a gestão de risco e a gente faz isso o tempo todo. E para determinadas adversidades, você simplesmente não faz nada. A gente não faz tudo em relação a uma adversidade menor, mas em relação a adversidades que podem acometer um filho, por exemplo. E isso é algo que o livro trata, que nós somos muito mais capazes de gerenciar esse tipo de adversidade do que para nós mesmos, né? E a carreira, a saúde, nós deixamos em segundo plano. E isso é muito ruim, porque afeta justamente o seu objetivo final. Esse módulo, a gente vai começar uma reflexão através de uma história, que eu acho que vale a pena. O livro fala muito sobre pessoas, vários exemplos, né? O próprio autor, ele é um psicólogo que trabalhou com isso a vida inteira, então ele cita exemplos de real superação, até um tanto quanto surreais, gente que passou por guerra e tal. Mas eu acho que aqui no Brasil a gente tem um exemplo de gestão, né, de superação da adversidade, que é o João Carlos Martins, que é aquele maestro. Você já deve ter ouvido falar, tem até um filme dele muito legal, recomendo assistir. Quem é o João Carlos Martins? Ele é um pianista e hoje ele é maestro. E hoje ele é regente, se eu não me engano, aqui em São Paulo, né, no Teatro Municipal. Ele nasceu em São Paulo, em 25 de julho de 40, hoje ele tem por volta, né, de 80 anos, e ele viveu basicamente para a sua vida de pianista. Mas se teve uma pessoa, uma personalidade, né, ele é uma personalidade que realmente
conquistou o seu sucesso através da superação da adversidade, com certeza foi esse cara. Porque a gente vê muita subcelebridade ou celebridade que é a única coisa difícil da vida, eu tenho a decisão de adotar uma criança ou não. Não que não seja difícil, mas convenhamos que tem adversidades que assim, afetam demais a sua vida, que param o momento, né? Você para naquele momento e você tem que rever toda a sua estruturação de vida. Então, essa discussão sobre a diversidade, ela tem a ver um pouco com isso. Nós perdemos um pouco essa noção do que é grande e do que é pequeno. Parece que tudo virou superlativo. Isso é ruim, porque não é verdade, né? Dar uma topada com o pé no cantinho da mesa não é a mesma coisa que perder um ente querido. E muitas vezes as pessoas são levadas a acreditar que tudo é muito ruim, e não é verdade, né? Se você pegar a história da humanidade, nós estamos muito melhor hoje do que fomos. Mas só para finalizar aqui essa parte, então é filho de um português, José, que trabalhava numa gráfica e faleceu aos 102 anos em 2000, ou seja, ele foi filho de uma classe média, né, aqui em São Paulo. E o João Carlos Martins, ele começou a estudar piano aos 8 anos de idade. Eu não sabia disso, né, para fazer a pesquisa aqui para o treinamento que eu descobri. E depois de 9 meses de aula, ele ganhou um prêmio com louvor tocando Bach, o que é muito difícil. Eu estudei piano quando eu era nova, né, quando eu era criança, e eram uns dos pianistas mais difíceis de reproduzir, um dos compositores mais difíceis. Então, realmente é algo que é dele, né, e que foi aprimorando, que ele foi aprimorando ao longo da vida, isso, né, com certeza. Só uma curiosidade, quando eu pesquisei foto de criança, né, tocando piano, hoje, atualmente, existe um menino de 5 anos, que é o que aparece aí no slide, o Elisha, um russo, que faz concertos na Rússia, né? Países europeus, em geral, mesmo a Rússia, né, que está na Ásia, tem esse histórico, né, essa questão cultural com a música clássica que nós aqui não temos, né? Nós temos outros interesses na música clássica. Mas com 11 anos, né, iniciou seus estudos como um dos grandes mestres, né, da época, o José Clias, até no filme mostra, né, a interação que ele teve com esse professor, que foi, na verdade, um amigo, e venceu um concurso da Sociedade Brito de São Petersburgo, da Rússia, inclusive, né? Aos 13 iniciou sua carreira de concertista no Brasil, e aos 18 ele já estava no exterior, já tinha ido embora justamente para os circuitos de concerto que existem, né, principalmente na Europa. Estados Unidos também tem vários, né, principalmente Nova York, se eu não me engano, e Europa e Rússia. E o João Carlos Martins, ele optou em seguir uma carreira tocando Bach, que é justamente uma das mais difíceis, mas ele realmente tinha essa competência e mostrou isso ao longo da sua carreira inteira, né? Então ele virou realmente um pianista de carreira internacional, fazendo parte desses circuitos europeus, né, americanos e russos, tocou nas principais salas de concerto do mundo, isso até os 30 anos, né? E dedicou-se basicamente à obra de Bach, uma das mais difíceis de reproduzir entre os pianistas. E vamos falar da sua primeira adversidade. Ele gostava muito de jogar futebol, inclusive no filme mostra ele, o prédio onde ele morava era perto de uma praça. Não sei se a Praça Roosevelt ou a Praça República, enfim, ele morava no centro de São Paulo. E ele descia para jogar futebol lá, quase todo final de semana, né? E era uma paixão que ele tinha, né? Até hoje ele fala bastante, se você procurar as entrevistas dele aí no YouTube, você vai encontrar, né? E ele caiu, ele tropeçou e caiu sobre o braço, né? E perdeu os movimentos da mão esquerda. Foi tão feia a queda que ele perdeu o movimento da mão esquerda. E submeteu-se. Aí começaram as agruras dele e ele começou a fazer uma série de cirurgias, né? E na época, não tinha toda a tecnologia de hoje. Talvez hoje ele virasse um ser biônico, né, entre aspas. Talvez hoje ele realmente tivesse que fazer alguma intervenção e inserção de algum módulo mecânico, né, biomecânico, eletrônico, enfim. Mas naquela época o que havia era tentativas, né, de ligação de tendão e tal, e fisioterapia, assim, terríveis e com muita dor para ele conseguir pensar em voltar a tocar piano. Que detalhe, não era só a profissão dele, era realmente o que ele sabia fazer muito melhor que qualquer ser humano na Terra. Então, é uma diversidade muito grande. Então, a gente não está falando só de um imprevisto, nós estamos falando da definição, se ele continua a carreira de pianista ou não. E no momento, ele era muito jovem, né? Ele tinha 20 e poucos anos, então
Aí eu acredito que isso seja mais difícil ainda de gerenciar. Mas ele consegue retornar ao piano e ele toca durante muitos anos com a mão direita e ele faz os concertos, né, concerto com mão direita de Bach, por exemplo, porque existe isso, né, tem pianistas que só tocam com uma mão, tem pianistas que tocam com duas, ou uma mão esquerda ou a direita, enfim, e ele consegue. Ele teve um outro incidente também, que ele é assaltado, se eu não me engano, em Praga, em alguma cidade, alguma capital do leste europeu, e ele leva uma pancada na cabeça que também afeta os movimentos, né, da mão e dos braços. E mesmo assim ele continuou com as cirurgias, com fisioterapia e continuou treinando com muita dor e muita paixão. Ele conseguiu se manter durante muitos anos ainda com muita dor como um dos principais pianistas do mundo. E a pergunta que fica aqui, para a gente encerrar esse módulo 1 e você pensar sobre isso, é o seguinte: o que levou esse cara a continuar? E o que leva pessoas a acordarem todos os dias de manhã, independentemente do tipo de adversidade que tenham, e tenham um alto desempenho? Por que isso? Porque levantar todo dia de manhã é coisa de um monte de gente que faz serviço péssimo. Mas o que faz com que a pessoa realmente ela seja capaz de manter um alto desempenho, independentemente das adversidades, as piores que sejam, que apareçam na sua vida?